Salve, salve geral! Estamos começando mais um Griot Urbano, 17ª edição, e nessa edição eu falo um pouquinho da relação do rap, do hip hop com o funk carioca. Já é questão que para muitas pessoas sempre gera uma série de confusões, debates, enfim. Vamos que vamos, começando mais um Griot Urbano, é nóis! Então, todo mundo, vamos partir da história do hip hop para a gente entender um pouquinho esse contexto e entender como que tá atualmente, e aí eu vou dar as minhas opiniões, ok? Bom, quando o hip hop se inicia na década de 70 no Bronx, o rap, a música rap, ela começou a ser cantada em cima dos breakbeats, partes da música funk, original funk, principalmente James Brown, era muito referência nesse momento. Os MCs cantavam em cima disso, em cima do break, do funk original. Faziam pequenos versos em cima da parte percussiva que também era usada pelos b-boys, b-girls para dançar breaking. Foi assim que a coisa começou e se desenvolveu a princípio. A partir do final da década de 70, início da década de 80, com alguns adventos tecnológicos, principalmente as drum machines, as Roland 808, enfim, algumas pessoas começam a produzir eletronicamente esse estilo musical que hoje a gente chama de rap, ritmo e poesia. As produções, a princípio, principalmente aí quem puxou e na verdade deu visibilidade a esse estilo musical foi o Afrika Bambaataa, ficou conhecido como electrofunk, o funk, original funk, produzido eletronicamente, esse estilo produzido eletronicamente. Foi o que foi utilizado por muitos grupos no início da década de 80 para fazer rap. Então, se a gente ouve The Message e vários outros raps, são feitos, cantados, rimados em cima de eletrofunks. E aí, rapaziada e moçada, quando isso chega no Brasil, meio da década de 80, final da década de 80, e começa a se estabelecer com mais força, inicialmente como rap, porque é rap, algumas pessoas começam a utilizar esse estilo musical e nominar esse estilo musical como funk, simplesmente como funk. O que gera uma série de confusões, uma série de distanciamentos entre o funk carioca, que aí passa a ser conhecido depois de um tempo como funk carioca, o rap e o hip hop. Se distancia da cultura hip hop e do rap. Mas tem a mesma origem. O que acontece por exemplo, se a gente pega os primeiros CDs de funk carioca, que hoje a gente entende como funk carioca no Brasil, você vai ver o nome das músicas como rap. Era rap de tudo. Rap do Silva, rap da Felicidade, rap da Cabeça, rap da Bundinha, que foi o que se estabeleceu a princípio e é o que são raps. E aí cada um com seu referencial, alguns com um cunho mais social, mais político, por exemplo, o rap da Felicidade, totalmente político. Aí você pega o rap da Bundinha, já não tem nada de político, já tem um lugar festivo na música. Rap da Cabeça, mesma coisa. Rap do Silva, cunho político. Músicas que eu particularmente cresci escutando, escutei muito e até hoje de vez em quando bate aquele saudosismo maneiro e aí eu boto pra escutar aqui e fico pirando sozinho e lembrando da adolescência, mas depois de um tempo ficou conhecido só como funk. E isso gerou uma divisão mesmo entre o hip hop, o rap e o funk, e a gente tem dentro do hip hop pessoas que não gostam nem um pouco e minimamente nem de falar muito no funk carioca, por achar desrespeitoso o que o funk traz como nome, porque muitas pessoas não sabem nem da existência do original funk e aí entendem o funk carioca como o funk. E realmente são coisas completamente distintas hoje em dia.
que perdeu, de fato, uma boa parte desse link, mas que tem, historicamente, uma conexão. E aí cabe a nós, do hip hop, fazermos esse serviço que a gente já faz e continuarmos fazendo esse serviço de trazer essa história, de contar essa história cada vez mais, para que as pessoas entendam que as coisas têm conexão e que a gente deve respeito a essa história anterior. E aí, falando por mim, eu não acho interessante a gente rachar as coisas, julgar, ignorar e colocar só no lugar do que é ruim. Afinal de contas, o funk carioca, assim como o rap em vários momentos, só reproduziu e só reproduz um discurso que é um discurso da sociedade. Então, estou falando que a gente está certo por fazer isso, que o funk está certo por fazer isso. As pessoas que fazem funk, as pessoas que fazem rap não estão certas em fazerem isso, mas também não estão completamente erradas, afinal são afetadas por valores, por preconceitos, por visões de mundo e de vida que são socialmente construídas e nem sempre essas visões são produtivas para a nossa comunidade, para o nosso povo. Então hoje o funk tem uma veia muito forte, por exemplo, do funk ostentação. É algo que tem dominado aí em questão de estilo de funk. E aí muita gente critica e reclama do funk ostentação, e eu entendo o lugar onde se reclama, eu também tenho várias críticas a fazer, mas a molecada, a rapaziada, está reproduzindo uma lógica capitalista onde ter coisas é muito mais interessante e importante na nossa sociedade do que ser coisas. Se a gente pega o rap nos anos 2000, nos Estados Unidos, o rap bling bling é a mesma coisa. Na verdade, o funk ostentação no Brasil se inspira no rap bling bling dos anos 2000 nos Estados Unidos, que é a ideia de ostentação mesmo. Então, não cabe pelo menos para mim, não cabe julgar, mas entender o contexto macro e tentar ajudar a desconstruir algumas coisas com que eu tenho de instrumentos. O meu instrumento, por exemplo, é o canal Griot Urbano, então eu venho aqui para falar de algumas coisas que eu acho interessantes serem ditas e que eu acredito que podem ajudar a desconstruir algumas coisas, tipo essa visão da ostentação, que eu acho que traz vários prejuízos para a nossa molecada nas quebradas, a visão que se cria sobre as mulheres é extremamente prejudicial, a visão que se cria sobre outras questões que são preconceituosas, são perigosas, e às vezes no funk a molecada reproduz sem pensar muito a respeito, até porque não são dados instrumentos para se pensar a respeito. Vamos e convenhamos, a educação aqui no nosso país ainda está muito aquém do que deveria estar, então eu pelo menos busco criar os meus meios de ajudar nesse processo. Vamos pensar juntos e juntas em meios que podem ajudar nesse processo que desconstrói o que a gente não está achando interessante de ser reproduzido nas nossas músicas. E aí quando eu falo nossas, é porque eu entendo o funk carioca como algo que é nosso também. Afinal, em BH, por exemplo, na década de 80, a gente tinha o União Rap Funk, que era um grupo de rap funk, literalmente é o que o nome fala, né? E aí isso se desenvolve, isso se desdobra e esse link, esse vínculo vai sendo perdido, o atrito vai sendo criado e racha pessoas que têm mesma origem, têm mesmo propósito no final das contas, e a gente acaba se enfraquecendo enquanto iguais numa luta que é por todos e todas nós, sacou? Então vamos se ligar nisso, não vamos deixar isso se perder, independente das diferenças e dos caminhos diferentes que a gente segue nessa construção. No final das contas está todo mundo querendo a mesma coisa, ser feliz, ter uma identidade, e a gente goste ou não, as pessoas que não gostam do funk, o funk dá uma identidade para muitos e muitas jovens, dá acesso a si mesmo, a si mesma, a um grupo, a pessoas que gostam de você, te respeitam, e a gente tem que respeitar isso porque transforma a vida desses jovens, dessas jovens, admito, nem sempre de uma forma muito positiva, mas dá um lugar na sociedade, e todo mundo quer isso, tá ligado? Rapaziada, moçada, se curtiu, vai aí embaixo, dá um like,
Deixa seus comentários, vamos conversar a respeito dessa parada, tá ligado? É uma conversa que eu gosto de ter, acho importante, e compartilhem para a palavra chegar em mais pessoas, certo? Certo? Tudo nosso, família. Somos somos hip hop, one love. Até mais, nós.